Olaf Scholz perde voto de confiança e a Alemanha deve antecipar eleições em 2025. Chanceler enfrenta economia em recessão e pesquisas indicam derrota do governo. General russo é morto em ataque em Moscou. A ação foi reivindicada pelo serviço secreto ucraniano, com guerra prestes a entrar em nova etapa. Ciclone Chido devasta território francês de Mayotte, deixa centenas de mortos e Emmanuel Macron promete recuperação urgente da região. Você vai ver também caso Dominique Pellicot chega ao fim na França, com condenação de todos os acusados e mensagem importante para mulheres vítimas de violência. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. A Alemanha vai voltar às urnas mais cedo em 2025. Depois da queda da coalizão, o chanceler de centro-esquerda Olaf Scholz perdeu o voto de confiança no parlamento. Com cenário de recessão, a maior economia da União Europeia tem desafios importantes pela frente. É o que a gente confere agora com a Bruna Milan. A derrota no Bundestag, o parlamento alemão, já era esperada por Olaf Scholz. 394 congressistas votaram contrários ao governo, que teve 207 votos a favor, além de 116 abstenções. Com o resultado, o presidente Frank-Walter Steinmeier deve dissolver o legislativo e as novas eleições são esperadas para 23 de fevereiro de 2025, 7 meses antes do previsto originalmente. A disputa antecipada é considerada rara na história da Alemanha. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o país só precisou alterar a data da disputa em outras 3 ocasiões: em 1972, 1983 e 2005. Mas a história se provou fatal com Olaf Scholz. O líder dos sociais-democratas, o SPD, partido de centro-esquerda, assumiu o cargo em dezembro de 2021, mas viu a coalizão ruir há 2 meses. Uma das 3 siglas que compunham o governo, os Democratas Livres, abandonaram a base pela falta de acordo envolvendo o orçamento local. A rixa provocou a demissão do ministro da Economia e líder do partido, Christian Lindner. Com a debandada, o SPD e os Verdes passaram a formar um governo de minoria e a situação se tornou insustentável para Scholz. O chanceler alemão enfrenta pressão pelos resultados ruins na economia. Para 2024, a expectativa é de contração na Alemanha pelo 2º ano consecutivo, performando abaixo dos vizinhos na zona do euro. No ano passado, o PIB alemão teve queda de 0,3%. Já neste ano, o país deve figurar em um patamar parecido. Em 2025, segundo especialistas, o aumento deve ficar em menos de 1%, enquanto a média da região é projetada em 1,6%. Se por um lado a inflação na Alemanha diminuiu, passando de 5,9% em 2023 para 2,2% em 2024, por outro, o desemprego tem aumentado. A taxa passou de 5,7% para 6%, com estimativa de melhora só para 2026. No setor privado, um dos reflexos é a crise na gigante automobilística Volkswagen, uma das maiores marcas de carro do mundo e símbolo da forte indústria alemã, teve uma queda nos números. No acumulado dos 9 primeiros meses de 2024, a companhia teve 21% a menos de lucros que na comparação com o mesmo período do ano anterior. A direção falou em corte de empregos e os trabalhadores convocaram uma greve no começo de dezembro. A crise instaurada no governo de Olaf Scholz se reflete nas pesquisas. A União Democrática Cristã, a CDU, de centro-direita, aparece em primeiro lugar com 31%. Em segundo está a Alternativa para a Alemanha. A AfD, de extrema-direita, com 20%. O SPD vem logo atrás, com 17%, enquanto os Verdes somam 11%.
Para a consultora política alemã Kara Sieber, a falta de habilidade política do chanceler foi decisiva para a queda do governo. First of all, I would say that O que está acontecendo na economia é um fenômeno europeu, em geral, com muita recessão em vários lugares por conta da guerra na Ucrânia. Mas eu não acredito que isso seja o principal fator que levou à queda da coalizão e ao voto de confiança. Já havia muita pressão no governo antes. Antes mesmo da coalizão se unir, o governo já sabia que isso ia acontecer. Acho que o que levou a isso foi o fato de que Olaf Scholz não é o chanceler mais competente no papel de moderador. Foi a primeira vez que a coalizão do governo teve 3 partidos. Ele não conseguiu encerrar as discussões entre as siglas. Isso, somado a uma questão de egos, é o que acabou com a coalizão. É uma combinação de muita pressão no país, problemas econômicos, com as pessoas tendo menos riqueza e sem saber como vai ser no futuro. A insegurança no trabalho também é um problema que vem aumentado. Com a falta de liderança de Scholz, o ego dos liberais e de Christian Lindner, acho que tudo isso levou ao voto de confiança. O chanceler Olaf Scholz tem proposto incentivos para a iniciativa privada. A ideia é reativar a economia local, principalmente com infraestrutura. Mas o governo também precisa encontrar resposta para outros problemas que preocupam a população local. É o caso da migração em massa e da produção de energia elétrica. Os valores da eletricidade dispararam no país nos últimos anos, principalmente com a guerra na Ucrânia. A situação afeta tanto as casas quanto as indústrias e os partidos se dividem na busca por soluções. Já do lado de fora do país, o conflito no leste europeu fez aumentar a preocupação com a defesa alemã. Scholz ampliou os gastos no setor, mas busca uma distância segura de Kiev para não se envolver a fundo no conflito com a Rússia. Na minha perspectiva, o tópico mais importante para as pessoas é a estabilidade econômica. As pessoas querem saber sobre como pagar as contas, porque com a crise de agora, as pessoas não sabem como a situação vai estar daqui a um ano. Os salários não sobem tanto quanto o custo de vida. Tem uma discrepância que precisa ser resolvida, mas isso não vai ser resolvido agora. E não há um plano muito certo para tratar desse assunto. Então, acho que esse é o ponto principal das eleições. E em segundo lugar, vem a migração. Junto disso, mesmo que eu não concorde em misturar as duas coisas porque passa uma impressão errada sobre o assunto, está a segurança interna. Ainda temos a questão da guerra na Ucrânia, sobre como isso afeta a Alemanha, a segurança alemã, como isso impacta a minha vida e os meus problemas. Mas a economia vem em primeiro lugar e, em segundo, a migração. Na avaliação do mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli, os problemas vistos na Alemanha são parte de uma situação que afetam outros países europeus e que abrem espaços para partidos novos no cenário político. Existe, de modo geral, na Europa, no mundo inteiro, na verdade, um descontentamento das pessoas com partidos políticos tradicionais. As pessoas sentem que esses partidos não entregaram aquilo que eles prometiam, então que eles não representam os seus interesses, e é por isso que a gente tem visto, não apenas na Alemanha, mas no próprio caso da França também. Então, partidos de extrema direita, e hoje podemos falar também em extrema esquerda, né? Na França e na Alemanha, que são os 2 principais países da União Europeia. Esse sentimento que é explorado pelos políticos não tradicionais, tanto de extrema-direita quanto de extrema-esquerda, ele tem alguns motivos por trás. Então, um deles é o desalinhamento das pessoas com os partidos políticos tradicionais, é uma sensação que as pessoas têm de que os políticos que governavam até então não entregaram aquilo que prometiam, então que o futuro dos seus filhos vai ser pior, por conta disso, então não há esperança de uma melhora econômica. Existe uma sensação também de que as culturas, isso é muito motivado por lugares onde a imigração é muito alta. A Alemanha é um desses casos, então, que nos últimos anos agora também a gente observando para a situação da Síria. A Alemanha recebeu quase 900 mil sírios durante a guerra civil. Então existe uma percepção de que a cultura local, de que os costumes locais eles estão ameaçados. E muitas vezes isso acaba sendo utilizado
pelos partidos mais extremistas como bode expiatório. Então, a situação econômica ela não anda boa e não é por conta lá de uma má administração, é sim por conta dos imigrantes que estão vindo e estão roubando as oportunidades, né? De acordo com esses partidos anti-imigração. Então, isso tudo acaba sendo explorado e explicações mais simplistas do cenário são dadas, o que acaba muitas vezes convencendo a população a acatar políticas mais radicais. A aposta de Olaf Scholz é que a convocação de eleições antecipadas seja a melhor chance do chanceler permanecer no poder. Mas a impopularidade recorde pode ser o número mais decisivo na disputa pelo comando. Uma operação do Serviço Secreto da Ucrânia matou um general do exército russo no centro de Moscou nesta semana. A ação levantou o alerta para uma possível vingança do Kremlin. Reportagem de Camila Yunis. Igor Kirillov tinha 54 anos. Ele deixava um prédio na região central de Moscou junto com um assessor, quando os dois foram mortos, vítimas de uma explosão causada por uma bomba colocada em um patinete elétrico na entrada do local, na manhã da última terça-feira. A autoria da ação foi reivindicada pelo Serviço Secreto da Ucrânia, o SBU. Um suspeito nascido no Uzbequistão foi preso horas após o caso e confessou o crime. Segundo Armadzon Urbanov, que também confessou ter instalado uma câmera monitorada por agentes em Dnipro, a organização prometeu uma recompensa de $100 mil e a realocação para um país europeu. O acusado está em prisão preventiva, que deve durar 2 meses até o julgamento. General do exército russo Igor Kirillov era o chefe das tropas de defesa nuclear, biológica e química do país. A divisão era acusada pela Ucrânia e pelos Estados Unidos de utilizar em combate armas químicas proibidas pela lei internacional. Desde o início do conflito no leste europeu, Kirillov é o oficial de maior patente nas Forças Armadas russas a ser morto pela Ucrânia. A reação do Kremlin foi relativamente contida. O Ministério das Relações Exteriores do país lamentou a morte, destacou o comprometimento do general e prometeu levar o caso para o Conselho de Segurança da ONU. Já na tradicional sabatina de fim de ano, o presidente Vladimir Putin fez uma rara admissão de falhas no sistema de segurança do país. Existem sinais de uma natureza terrorista no regime de Kiev, mas claro, isso significa que nossos serviços de aplicação da lei e nossos serviços especiais estão deixando algo passar. O que podemos dizer disso tudo? Nós simplesmente precisamos melhorar esse trabalho e evitar falhas graves como essa. Para o coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP, Alberto Pfeiffer, a ação pode ser vista como isolada por parte da Ucrânia e possivelmente ser um trunfo para Kiev nas negociações na região. A Ucrânia no campo de batalha vem perdendo a guerra, vem sofrendo reveses em toda a frente oriental, todos aqueles oblastes, 4 oblastes que a Rússia reivindica. A campanha russa é constante, permanente e efetiva, conquistando territórios ao custo alto de vidas humanas, de equipamentos, mas a Rússia vem conseguindo êxito. Nesse sentido, a Ucrânia percebe que é inevitável ter que negociar e ter que ceder território. O que resta à Ucrânia? Ações pontuais com grande impacto psicológico, com grande impacto midiático. Por exemplo, o ataque com o uso de mísseis, com o uso de sistemas de baterias cedidos pelo Ocidente em localidades que causem grande repercussão. Depósitos de armas, refinarias, como houve um ataque recente com drones e mísseis na região de Rostov, e atentados terroristas, como foi o caso da eliminação do general Igor Kirillov em plena Moscou, a pouca distância do Kremlin. Isso tem um impacto psicológico, demonstra que a situação na Rússia não é uma situação tranquila para ninguém, nem das grandes lideranças, nem para o próprio povo, porque isso repercute na população, levando a Rússia a buscar uma negociação que redunde em paz e que, desse
modo amealhe algum ganho para a Ucrânia. Em Moscou, além de prometer reforçar a segurança, o governo russo também falou em vingança, aumentando o clima de tensão na região. Já o Ocidente parece ter apoiado o lado ucraniano. A discussão sobre o caso chegou no Reino Unido, onde o ex-presidente russo Dmitry Medvedev atacou o jornal The Times, que classificou o assassinato como legítimo. O porta-voz do primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou que as falas de Medvedev são um exemplo da retórica desesperada do governo Putin e disse que ameaças serão levadas a sério. Segundo o editorial do Times, publicado na última quarta-feira, a morte de Kirillov foi um ato de legítima defesa por parte de uma nação ameaçada. É uma ação no contexto de um conflito, né? A ação no contexto do conflito pode ser ação no campo de batalha, pode ser esse tipo de surtida, mísseis, ou pode ser drones, ou pode ser um ataque isolado de eliminação de lideranças, que foi o caso. Então está dentro do conflito, aí vai levar o Conselho de Segurança para dar constância, né, para informar e para expressar o seu rechaço a esse tipo de ação e para justificar ações de escalada que podem vir a acontecer. Eu não duvido que a Rússia retribua esse atentado com um atentado contra também autoridades ucranianas, e aí podem ser atentados desse tipo, quer dizer, ações caracterizadas por uso de inteligência, ou podem ser lançamentos de mísseis, drones, ataques mais amplos, né, a instalações em que estejam autoridades ucranianas. Então, não duvidaria se houvesse uma retribuição russa, não no Conselho de Segurança, cuja eficácia é muito reduzida, mas sim no interior da Ucrânia, em cidades importantes da Ucrânia, para demonstrar a revanche russa quanto à eliminação de um oficial general desse porte. A chegada de Donald Trump na Casa Branca em 2025 promete mexer com o futuro da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas até lá, os próximos passos prometem continuar sendo marcados por sangue e violência. A passagem do ciclone Chido, com ventos de mais de 200 km por hora, devastou o arquipélago de Mayotte, na costa da África. O território francês de 320 mil habitantes ainda contabiliza as vítimas e os estragos, mas a previsão não é nada animadora. O arquipélago de Mayotte, território francês no Oceano Índico, enfrenta uma crise humanitária sem precedentes após a passagem do ciclone Chido, o mais devastador a atingir a região em quase um século. Com ventos que ultrapassaram 220 km por hora, o ciclone causou destruição maciça, deixando milhares de desabrigados e interrompendo serviços essenciais. As autoridades francesas declararam estado de calamidade natural excepcional para agilizar a resposta emergencial. Essa medida visa simplificar procedimentos administrativos, permitindo uma gestão mais eficaz da crise. O presidente Emmanuel Macron visitou Mayotte, trazendo consigo equipes médicas e 4 toneladas de suprimentos, incluindo alimentos e materiais de primeiros socorros. Durante sua visita, Macron encontrou-se com moradores que clamavam por água, comida e abrigo, comprometendo-se a acelerar os esforços de reconstrução. Entre esta noite e amanhã, vamos organizar tanto a emergência de hoje quanto as próximas semanas para reconstruir Mayotte. Mas não podemos fazer isso da mesma forma que antes. Isso significa que todos devem aceitar que, em termos de competências e regras, as coisas precisam mudar. Até agora, não houve consenso para fazer isso, se formos sinceros. Precisamos retomar o controle sobre a capacidade de acessar terras, a capacidade de eliminar mais rapidamente habitações precárias e, portanto, perigosas, e intensificar o combate à imigração ilegal. Ao mesmo tempo, é claro, precisamos restabelecer escolas, reconstruir moradias, reconstruir o hospital e etc. Só então poderemos reconstruir Mayotte.
O impacto do ciclone foi particularmente severo devido à vulnerabilidade estrutural das habitações em Maiote. Estima-se que 1/3 da população resida em moradias precárias, muitas das quais foram completamente destruídas. A falta de água potável e eletricidade agrava a situação, aumentando o risco de doenças e dificultando as operações de resgate. As autoridades locais temem que o número de mortos possa chegar a centenas ou até milhares à medida que as equipes de resgate avançam para áreas anteriormente inacessíveis. Para manter a ordem e prevenir saques, um toque de recolher noturno foi imposto, com cerca de 2.000 policiais mobilizados para patrulhar as ruas. Além disso, um hospital de campanha com 100 leitos está sendo instalado para atender os feridos, complementando os esforços do principal hospital da região, que sofreu danos significativos. A comunidade internacional também começou a mobilizar ajuda, com países vizinhos oferecendo suporte logístico e humanitário. Especialistas em meteorologia apontam que o aquecimento das águas do Oceano Índico, resultado das mudanças climáticas, pode ter intensificado a força do ciclone Chido. Eventos climáticos extremos como este estão se tornando mais frequentes e severos, destacando a necessidade urgente de medidas globais para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. A reconstrução de Maiote exigirá um esforço coordenado e sustentado. As autoridades francesas prometeram apoio contínuo, incluindo o envio de mais suprimentos e a restauração das infraestruturas críticas. No entanto, para muitos habitantes, o caminho para a recuperação será longo, enfrentando desafios que vão desde a reconstrução de suas casas até a restauração de suas vidas em meio à devastação. A gente fala agora sobre o caso Gisele Pelicot, que chamou a atenção do mundo todo em 2024. Uma das histórias mais grotescas de abuso sexual chegou ao fim nesta semana. O ex-marido de Gisele, Dominique Pelicot, recebeu a pena máxima e foi condenado a 20 anos de prisão pelo Tribunal de Avignon, no sul da França. Ele era acusado de drogar, estuprar e convidar estranhos a violar a própria esposa durante quase uma década, entre 2011 e 2020. O caso só foi descoberto porque Dominique, de 72 anos e que foi casado com Gisele por 50 anos, foi pego tentando fotografar uma mulher por debaixo da saia em um supermercado na França. Segundo as investigações, mais de 70 pessoas teriam participado dos crimes a convite de Dominique, mas só 50 pessoas foram identificadas e levadas a julgamento. Todos os acusados foram condenados pela justiça. As penas vão de 3 a 15 anos de prisão, todas abaixo do pedido feito pelos advogados de Gisele. Um dos pontos que mais chamou a atenção durante o processo foi a coragem da mulher, que também tem 72 anos. Ela abriu mão do direito ao anonimato e autorizou a exibição das imagens durante o julgamento. Segundo Gisele, a decisão foi para encorajar outras mulheres vítimas de violência e fazer com que a vergonha mude de lado. Bom, sobre esse assunto, a gente conversou com a especialista em direito das mulheres e diretora do movimento Me Too no Brasil, Luciana Terra. Ela falou sobre a relevância do caso no mundo inteiro. Realmente, a coragem dela em abrir isso publicamente, porque ela tinha direito mesmo ao anonimato, mas o segredo de justiça interessa a quem? Para quem é interessante o segredo de justiça? O segredo de justiça, inclusive no Brasil nós também temos, a legislação que prevê o segredo de justiça para as mulheres vítimas de violência doméstica, as vítimas de violência sexual, mas nós temos que levar em conta que esse segredo de justiça deve ser para proteger a vítima. A partir do momento que ela protege o agressor, deixando o agressor no anonimato de crimes brutais e crimes em série, que nós vemos muito aqui no Brasil e muitas vezes nem a imprensa não fica sabendo, a população não fica sabendo e os agressores continuam cometendo crimes porque até ter uma condenação, correr um processo, as coisas, tende a desenrolar de outra forma. Então, ao ela abrir isso, primeiro que é um ato de coragem, segundo que é um serviço público para todas as mulheres de toda a sociedade, e terceira que realmente a vergonha tem que mudar de lado, porque as vítimas de violência sexual, principalmente, elas têm muita vergonha de se expor pelo crime que
sofreram, mas elas são vítimas. Muitas vezes elas se sentem culpadas do porquê não perceberam antes, do porquê se deram causa àquilo de alguma forma, e a Gisele Pelicot veio abrindo tudo isso, tirando o sigilo até dos vídeos, né, dela e tudo mais, que ela estava numa situação ali de violência, para mostrar para a sociedade que quem tem que ter vergonha não é a vítima, e sim o abusador. Lembrando que aqui no Brasil, mulheres vítimas de qualquer tipo de violência doméstica e familiar podem pedir ajuda através da Central de Atendimento à Mulher no número 180. O serviço funciona 24 horas, 7 dias por semana em todas as cidades do país e pode encaminhar mulheres para receber apoio em delegacias especializadas e abrigos. Basta ligar no número 180 e fazer a sua denúncia. Bom, vamos mudar de assunto aqui no JP Internacional. Para que a economia siga crescendo, a cúpula do Partido Comunista da China decidiu ampliar o déficit orçamentário do país para 2025 e o valor deve bater números recordes. Mas será que essa decisão pode ter algum impacto no resto do mundo? É o que a gente vê agora na reportagem de Carlos Martins. A decisão do governo chinês já era esperada por especialistas. Os líderes em Pequim concordaram com um déficit de 4% do orçamento do governo federal em relação ao PIB para 2025. O número representa um aumento na comparação com 2024, com um déficit previsto de 3%, o que não inclui as dívidas das províncias e estatais. Na avaliação da cúpula do Partido Comunista, a medida vai ao encontro de uma política fiscal mais proativa para o ano que vem. Se os dados forem confirmados, a China deve gastar pelo menos 179 bilhões de dólares adicionais em relação ao déficit deste ano. Boa parte do valor deve ser através da emissão de títulos especiais. Com isso, Pequim espera manter a previsão de crescimento econômico de cerca de 5% para 2025. O primeiro ano do novo mandato de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. O retorno do republicano à Casa Branca tem causado ansiedade nos corredores do Congresso chinês. A promessa de Trump é de grande taxação dos produtos vindos do gigante asiático, superando em pelo menos 60% os valores originais. A medida teria impactos na própria economia americana, mas o discurso faz parte da estratégia do bilionário na guerra comercial contra os chineses. A competição entre Washington e Pequim tem mudado de cara nos últimos meses, com sinais de desaquecimento da economia chinesa. Entre as principais causas está a queda no setor imobiliário do país, que começou durante a pandemia de Covid-19. Até 2021, o PIB da China representava 18% do total mundial. 3 anos depois, o índice caiu para 16%. Hoje, o país segue liderando o mundo em investimentos, mas o nível do consumo preocupa as autoridades. Em outras palavras, a economia chinesa cresceu tanto nas últimas décadas que atualmente o próprio território de mais de 1 bilhão de habitantes não é capaz de gerar demanda para tudo aquilo que eles mesmos produzem. Para o professor de economia chinesa do INSPER, Roberto Dumas, a estratégia de ampliar o déficit para manter a atividade econômica é um risco que o país pode correr. Por incrível que pareça, a China pode ter mais déficit fiscal por uma razão muito simples. A conta capital do balanço de pagamentos é praticamente fechada. Ou seja, da mesma maneira que nós vimos alguns países como Turquia, Brasil, Argentina, o dinheiro sai, o câmbio desvaloriza, a China não permite que os cidadãos tirem livremente o dinheiro. Então, no final das contas, à noite, você vai acabar financiando o déficit fiscal de alguma maneira, porque existe a proibição de você sair do país e buscar retornos maiores. Agora, pelo lado benéfico que isso pode suscitar, é que é uma política fiscal expansionista. E a China é um dos países mais desbalanceados do mundo. O que eu quero dizer com isso? PIB nada mais é do que consumo, investimento privado e do governo e exportações líquidas. A China cresceu muito por investimento. Desde o Wen Jiabao e Hu Jintao, eles falavam, olha, é importante que a China seja rebalanceada, que o consumo faça parte da força motriz maior
do crescimento chinês. Só para você ter uma ideia, o consumo não representa mais do que 40% do PIB chinês. No caso do Brasil, é 68%. No caso dos Estados Unidos, é 74%. Você está querendo dizer que o chinês não consome? Não, o chinês consome demais. Mas ele produz demais ao quadrado. Nas letrinhas do PIB, investimento não está fazendo mais efeito. Preciso aumentar o consumo da família. Mas para aumentar o consumo da família, eu preciso dar mais dinheiro mais barato, aumentar o salário e também reverter a queda na confiança do chinês para ele poder consumir mais domesticamente. Esse é o principal objetivo do Xi Jinping atualmente. Os dados do varejo chinês decepcionaram em novembro, com alta de apenas 3%, 1,6 ponto percentual abaixo da expectativa e bem abaixo dos 4,8% registrados no mês anterior. As dificuldades fizeram a agência de classificação Moody's rebaixar a previsão do crescimento do PIB para 2025. Ao invés de 4,2%, agora a estimativa é de 4%. Em 2009, 2007, 2006, 2007, 2008, etc., a China crescia 14%, 15%, mas uma base menor, agora é 5%. O objetivo dele é justamente gerar empregos para que não tenha uma tensão social. E, novamente, entramos na sociologia. Economia, política e sociedade é uma coisa só. Então, eu não posso me dar ao luxo de ter uma tensão social e falar, olha, não vou eleger novamente esse líder. Não, não tem essa, não existe isso na China. Então, para eu deixar, é a política, vamos dizer assim, do pão e circo. Eu faço o PIB crescer e a população fica, de certa maneira, satisfeita e não pede a saída do governo. E isso ocorre desde 1979, quando Deng Xiaoping entrou no poder. Já a expectativa de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos pode acabar se provando perigosa para o mundo inteiro, principalmente em mercados emergentes. Vamos no velho ditado: você precisa de 2 pessoas para dançar tango. A China continua crescendo porque, de certa maneira, ela tem o mundo e os Estados Unidos como comprador. Os Estados Unidos conseguem controlar a inflação, de certa maneira, porque compra bens baratos dos chineses. Agora, a política de Trump, se ela é fiscal expansionista e se a taxa de juros do Federal Reserve continuar caindo, como a gente já viu, que deve cair mais 2 vezes 0,25 no próximo ano, isso significa consumo, ou seja, a poupança do norte-americano tende a cair. Se a poupança cai, o déficit nas contas externas piora. Então é importante chegar para Trump e perguntar qual é o teu problema. O teu problema é a China ou o teu problema são os déficits nas contas externas? Se for o déficit nas contas externas, Trump não vai resolver com política fiscal expansionista e monetária expansionista. Agora, se o problema é China, ele pode simplesmente falar, não comprem mais da China. Mas essa guerra comercial não ajuda em nenhum momento a queda das taxas de juros ao redor do mundo, porque tende a suscitar mais inflação nos Estados Unidos. Aí você fala, mas o que os Estados Unidos tem a ver com o resto? Veja, se tiver mais inflação nos Estados Unidos, ou ela ficar mais pegajosa, os juros vão demorar mais para cair, como aconteceu agora. A gente achava que ia cair mais rápido, está demorando para cair. A última reunião do Federal Reserve mostrou que foi um pronunciamento duro do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Consequentemente, a curva de juros futuro, ela aumenta. Ela aumenta, fica melhor investir nos Estados Unidos. Puxa, isso não ajuda o mercado de moedas emergentes. Por quê? Porque se é melhor investir nos Estados Unidos, o dólar aprecia. O dólar aprecia, a moeda de mercados emergentes deprecia. Se ela deprecia, suscita pressões inflacionárias nesses países. Veja o Brasil. Com um 2025 bastante incerto em várias áreas, o segredo para a segurança pode estar em manter o olho bem aberto para os próximos passos dos gigantes da economia mundial.
O Jovem Pan Internacional vai ficando por aqui, mas a gente segue acompanhando tudo o que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem, com um programa especial para encerrar 2024. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima e um Feliz Natal. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.